Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do MacGyverCast, né? Estamos hoje começando essa quarta-feira, dia 2 de julho de 2025, o primeiro programa do mês, até porque o de segunda foi no dia 30. Então a gente está começando o mês de julho, né, com um programa novo. Estou muito contente aí com os avanços que temos tido com relação à frequência, a melhoria na dicção, nas falas e tudo mais. E eu estou notando algumas coisas que eu estou conseguindo melhorar ao decorrer dos episódios, como, por exemplo, como eu falo, né? As palavras saem, né? Eu não falo mais pra dentro. Eu tinha muito problema com isso. Quando eu tava conversando com alguém, eu falava muito pra dentro, muito quietinho, não queria causar escândalo. E na verdade não se causa escândalo quando você fala com clareza, né? Quando você fala com clareza, as pessoas te entendem melhor e as pessoas conseguem entender melhor as suas ideias. Mas antes da gente dar início ao programa, sugiro que se inscreva, deixe seu comentário se achar que convém e caso queira participar do programa, entre no site MacGyver.tv, vai estar no comentário fixado para mandar sua carta, tá? Estarei lendo nos próximos programas, caso hajam cartas. Se não houver carta, eu vou seguir o programa normalmente, assim como estamos seguindo hoje. Beleza? Então vamos lá, né? Basicamente, eu sei que muitos de vocês já sabem, eu faço o programa hoje justamente com a intenção de melhorar a minha dicção, melhorar alguns aspectos que eu sei que eu vou conseguir utilizar no meio social. E quais aspectos são esses? Comunicação social, uh, a questão de piadas, eu gosto muito de piada, eu sinto que todo grande comunicador, Danilo Gentili, próprio Silvio Santos, eles têm essa veia da comédia, né? Então eu tô experimentando algumas coisas, experimentando, né, trazer um conteúdo de uma forma mais descontraída. Quando eu era criança, me diziam que eu era uma criança engraçada, e quando eu me tornei adulto, eu só quis aprimorar isso e aproveitar isso do jeito que, né, a nossa geração, a nossa era tem aproveitado. E nada melhor do que seguir esses grandes exemplos desses grandes comunicadores aí que surgiram na história. Mas, na verdade, essa não é a pauta do programa de hoje. A pauta do programa de hoje, ela se chama escolhas, ok? Escolhas, 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 e eu vou falar um pouco sobre isso porque eu sinto que tem bastante coisa pra gente falar a respeito de escolha. E escolha, cara, é o que tá o tempo todo, o tempo inteiro, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai deitar, do início da nossa semana, do início do nosso ano, a gente passa o tempo todo tomando escolhas, tá? Então, antes da gente dar mais profundidade ao tema, vamos entender escolhas, né? Quando você acorda de manhã, eu acordo todos os dias de manhã, eu tenho escolhas. Ok, eu tenho a escolha de arrumar meu quarto, eu tenho a escolha de qual roupa eu vou pôr, eu tenho a escolha do que eu posso tomar de café e dependendo dessas escolhas eu posso levar minha vida, né, o decorrer do meu dia. Posso melhorá-lo daí pra frente ou levar a ladeira abaixo, estragar completamente o dia. Então, eu tô olhando aqui na câmera, e eu tô vendo que o meu cabelo tá gigantesco, mas tá com os dias contados. Mas é escolhas também, isso também são escolhas. Cabelo grande é uma escolha, beleza? Mas vamos voltar lá pro cerne da questão, as escolhas. Não só dentro do nosso dia a dia, mas tudo, né? O nosso trabalho é uma escolha. Se eu tô trabalhando aqui hoje no meu computador, foi consequência de uma sequência de escolhas, tá? E onde eu quero chegar com isso? Quando você. Quando eu alinhei, né? Quando eu alinhei um propósito no que eu queria, as minhas escolhas elas passaram a ter direção. Então, quando eu decidi que eu queria ter uma empresa de sucesso, as minhas escolhas tiveram que partir dessa direção. Quando eu decidi que eu queria ter uma família e não ter uma vida de gandaia, tá? Respeito quem quer ter vida de gandaia. Quando eu era mais novo, eu tive a minha vida de gandaia e eu vi que não era isso que eu queria, né? Eu quero ter minha família, eu vejo meu pai com a família dele, né? A família dos meus avós, a família dos meus bisavós, e eu acho isso muito bonito e é algo que, né, atravessa o tempo. Eu vejo o meu vô falando das histórias do vô dele, do pai dele, né, e eu gostaria de dar continuidade a tudo isso. E, pô, porque eu acho bonito, né? Eu sou um cara um pouco, eu não vou dizer emocional, mas eu tenho esse apreço por coisas que são bonitas. E antes que falem que o bonito é relativo, ele é relativo até certo ponto, tá? Porque o bonito, ele é fato. É fato. Tem pessoas que você vai olhar pra cara dela e você vai falar, essa pessoa não é bonita. E ponto, não é que é relativo, a pessoa não é bonita, pronto e acabou. Eu posso estar com esse cabelo aqui, outras pessoas, umas pessoas vão falar que é bonito, outras pessoas vão falar que é horrível. Ok, né? Mas se ele tiver muito zoado mesmo, isso é feio.
é feio, não adianta. Não tem como a gente falar que tem beleza nisso. Não tem beleza nisso. Ok? Então, basicamente, voltando, né, com relação a escolhas e história e tudo que eu escolhi, basicamente, a minha vida, ela passou a tomar esse rumo de, ok, então agora, como eu já tenho isso definido do que eu quero, isso é um ponto que as pessoas às vezes não sabem o que querem, né? Ou a gente tem aquele saber o que a gente quer, só que curto prazo. E por que curto prazo? Porque eu quero ganhar dinheiro. Curto prazo, ok. A nossa existência, ela tem uma... vamos pôr aqui, né? Daqui 100 anos, nem eu nem você vai estar vivo, beleza? Eu tenho 23, vou fazer 23. Provavelmente você deve ter a casa dos seus 20. Vamos pôr, a faixa etária desse programa é dos 17 aos 30 anos, ok? Então, você provavelmente também não vai estar vivo nos próximos 100 anos. Cara, o que você quer de fato? Você quer passar uma vida inteira trabalhando no emprego X, seguindo uma carreira Y, ficando, sei lá, cara, dias fora da sua casa, dias fora das coisas que você tem interesse para justamente, sei lá, estar num trabalho, né? Sendo uma engrenagem de algo que você nem sabe por que você está ali, seguindo sem propósito. Então, são escolhas, né? A princípio, beleza, eu tô num trabalho, o trabalho tá me dando dinheiro, pra mim tá ótimo, eu tô achando maravilhoso tá aqui. Mas quando você passa a visar algo, ok, eu tenho meu trabalho, mas pode ser um trabalho que no futuro, né, sirva aos meus filhos, sirva aos meus sobrinhos, aos meus netos, aos meus familiares e tudo mais. Então, eu gosto muito do caso do meu pai, porque meu pai, ele, desde que eu nasci, tá? Antes meu pai trabalhou em fábrica, fábrica não, metalúrgica, negócio, né, de maquinário, de produção, indústria. E quando eu nasci, ele já estava nessa veia de empreender, né? Meu pai, ele é do ramo de foi do ramo de terraplanagem, já foi muambeiro do Paraguai, pegava ônibus, o nego mijava no chão, ele dormindo no chão, se sujava todo de xixi. E bom, ele já passou poucas e boas, mas ele depois que eu nasci, então eu já nasci vendo meu pai empreender, eu vi que ele sempre correu atrás das coisas dele e o negócio dele é um negócio que, cara, meu tio ainda tá na terraplanagem. Os meus primos hoje são da terraplanagem e são fortes nisso, né? Meu pai hoje ele tem negócio automotivo, ramo de oficina, vocês já sabem disso, já cansei de falar sobre isso, mas quem não souber, meu pai tem uma oficina, duas oficinas aqui em Carapicuíba, em Barueri. E basicamente eu acho que também é um negócio muito legal que vai servir não só a mim, como também aos meus irmãos. Eu optei por sair fora porque é o seguinte, eu não sou tão fã do ramo de herança, né? Eu sei. Por que eu tô falando isso? Porque eu não tô pronto hoje para assumir algo, né? Uma posição dentro da empresa dele. E querendo ou não, eu só vou herdar as coisas depois que meu pai já não estiver mais comigo. Isso é triste, porque eu quero ter meu pai até eu ficar velhinho, eu quero que meus filhos conheçam meu pai. Mas a questão do negócio, realmente, a gente só vai herdar quando meu pai estiver muito velhinho mesmo ou quando ele partir. E eu não quero jamais ter que contar com isso, então eu fui criando outras coisas, porque como eu sempre vi meu pai me virar, eu também quis me virar também. E também criar coisas que vão servir aos meus familiares, aos meus amigos, aos meus primos e tudo mais. Então, assim, hoje o negócio do meu pai, cara, ele serve aos meus irmãos. Meus irmãos trabalham com ele fixo, tá? De segunda a sábado, meus irmãos estão junto com meu pai. E olha que legal, né? Imagina você ser um pai capaz de prover tudo isso para os seus filhos. Não tem problema nisso, tá? Desde que você não tire as escolhas deles de fazerem o que eles querem, como é meu caso, eu tenho escolha de fazer o que eu quero. Meu, olha que maravilhoso. Você não ter que se preocupar com desemprego, você não ter que se preocupar com mandar currículo para a empresa, sabe? Você dá essas condições para o seu filho, você poder ensiná-lo, sabe? Como se virar, como que é o mundo. Enfim, deixa eu dar uma bicada no café para a gente continuar os raciocínios, ok? Então, visando tudo isso, só que numa escala maior, em algo que eu veja mais sentido, no sentido de propósito, porque no final nós vivemos para servir. O nosso trabalho é servir. Quando você trabalha, você está servindo alguém. Quando eu trabalho, eu estou servindo alguém. Quando eu produzo um podcast, eu estou servindo a você que está assistindo. E quando você faz o seu trabalho, você serve a alguém que está recebendo aquilo. Não importa, eu sou do RH, você está servindo a empresa que serve as pessoas. Eu sou, sei lá, cara, do vendas. Eu estou servindo pessoas a comprarem o meu produto. Então, tudo gira em torno do servir, né?
Eu gosto muito de trazer impacto, mas impacto positivo. Então, quando eu vi o potencial de transformação que tinham dentro dos cursos, dentro do material educacional, por exemplo, eu falei, bom, podcast também funciona da mesma forma? Eu falei, bom, eu acho que eu vou seguir por esse caminho, eu gosto daqui. Beleza, mexer com carro, ok, mas sabe, o potencial transformador que a educação tem, ela é surreal, né? E por mais que a gente ache que professor ganha pouco, eu não acho, tá? Professor do estado talvez ganhe, mas um professor que trabalha com a cabeça, sabe aproveitar as tecnologias atuais ao seu favor, você tem inteligência artificial, você tem nuvem para guardar seus dados, você tem Google Docs, você tem Microsoft Office, você tem milhares de coisas, milhares de maneiras de capitalizar o seu conhecimento e expandir isso. Então eu falei, cara, eu quero seguir por nicho de educação. É uma parada que eu gosto, entretenimento também é uma parada que eu gosto. Eu cresci assistindo Pânico, assistindo CQC, e por mais que eu não entendesse tanto CQC na época, eu achava muito legal, as piadas muito boas, aqueles efeitos visuais, eu achava um entretenimento muito bacana, um entretenimento até que de valor, tá? Porque, querendo ou não, eu me sentia bem gastando meu tempo com aquilo, ok? Então, voltando ao ponto das escolhas, né? E isso com relação à carreira. Depois eu tive as escolhas, cara, com relação a relacionamento, sabe? Quando você quer ter uma família, e aí vamos pontuar uma coisa muito importante. Nós sabemos, né? É bíblico, o mundo jaz do maligno, ok? O mundo jaz do maligno. Entendemos que o mundo jaz do maligno, né? Só que, cara, Deus é justo e Deus honra as suas escolhas. Então, o que eu passei a entender? Eu falei, cara, a vida de festa, a vida de casualidades, ela vai me dar ali um, um prazerzinho de um dia, né? E depois vai passar, vai ficar aquela coisa maçante, eventualmente você vai ficar sozinho, né? Porque assim como um homem não quer uma mulher que viveu na mão de 1000 caras, eu acho que não tem mulher que gostaria de um cara que viveu, né, com 1000 mulheres. Eu sei que é diferente, mas eu acho que até o cara não se acostuma a ter uma mulher só, tá? Eu pensei nisso, porque você fica desensibilizado a ter uma companheira ali do teu lado. Beleza, pô, já você teve todas as opções possíveis. Será que você vai sossegar quando você tiver só sua esposa? Sabe? Então isso me botou pra pensar. Eu falei, beleza, por mim mesmo. Vamos sossegar um pouco com relação a isso. Vamos tomar escolhas mais conscientes. Quem vai estar do meu lado? Eu cresci num lar. A minha casa, a minha casa quando eu era criança, né? Meu pai trabalhava, então eu era criança, eu não podia ir pro trabalho junto com ele, até porque o negócio de construção é perigoso, né? Eu ia algumas vezes, mas eu não ia sempre. E eu ficava bastante tempo em casa com minha mãe, cuidando da gente, né? E eu cresci numa casa com muito amor, né? Eu tinha minha mãe frequentemente dizendo que me amava, cuidando de mim, fazendo a comida, né? Brigava comigo, me dava couro, apanhava de cinta assim, eu era muito bem educado. Mas eu tive a presença dela ali. E depois, quando eu fiquei mais velho, eu tive a presença do meu pai também. Não que eu nunca tivesse, né? Mas eu tive, digo, de trabalhar junto com ele, de acompanhar ele. Desde os meus, sei lá, 10, 12 anos de idade, a gente já estava junto, né? Não fui ficando mais velhinho. Minha mãe falou, ó, vai. Meu pai pegava, né? Não precisava nem falar nada. Meu pai só simplesmente pegava a gente e ia resolver as coisas, botava no carro e vamos resolver, né? E eu, desde pequenininho, sempre observando aquele jeitão dele de negociar. Meu pai, eu acho ele um negociador nato. Inclusive, quando eu vendi meu carro, eu vendi pelo preço que eu vendi por causa do meu pai, não foi por causa da minha. Porque eu não sei falar não, né? Eu tava lendo No More Mr. Nice Guy, o No More Mr. Nice Guy. O Nice Guy, ele tem dificuldade de falar não. E eu tava vendo isso, eu tenho dificuldade de falar não. Então o cara deu uma oferta, eu fiquei tipo, putz, essa oferta não tá tão boa. E aí meu pai interviu na negociação e falou, cara, 31 e 100, nem eu nem você. E aí, pum, vendemos o carro, né? E aí, cara, é... então eu aprendi muita coisa estando do lado dele e eu aprendo até hoje. Eu tava vendo esses dias, conversando com minha mãe, eu falo, eu não conheço, né? Meu pai, ele tem um pique, meu pai vai fazer 60 anos agora em setembro, mas ele tem um pique bizarro, né? Ele é um senhor já, né? Vai fazer 60 anos, tem boa parte dos seus cabelos brancos, mas ele é hiperativo. Hiperativo, eu não tô falando de um cara bem humorado que fica fazendo gracinha o dia todo. Meu pai não é de gracinha, meu pai é um cara sério, né? Ele brinca com o negócio de futebol dele, mas ele é sério.
E o que eu vejo, cara? Ele é forte. Bicho, eu faço academia, eu pego pesos absurdos. Só que ele é forte, ele pega as coisas com firmeza, sabe? A ponto de quebrar, né? Como a gente mexe com carro e temos os nossos carros, eu já vi ele quebrando cada coisa, arranca catalisador de carro, né? Ele deita debaixo lá, mexe no escapamento, arranca as coisas. Eu falo, meu, que loucura. E quando peguei meu carro que eu fui mexer, eu falei, cara, isso é muito mais complicado do que parece. Você desmontar e montar tudo de novo dá muito trabalho. Então, assim, são características legais, né? De homens. Homens mesmo. Homem com H maiúsculo, né? Como dizem. E, enfim. E eu fui criado nesse lar. E meu pai também sempre foi muito carinhoso comigo, tá? Por mais que ele me desse coros de cinta, brigasse, ele fica nervoso até hoje com muita coisa, mas ele sempre foi um homem muito honrado e muito carinhoso. Muito, muito, muito carinhoso, assim, na hora que é pra ser, né? Então, quando eu penso em relacionamento, eu espero isso também, né? Porque eu fui criado num lar onde eu tive coisas boas, onde eu tive uma boa educação, onde eu tive amor e carinho. Cara, quando a gente vai para um namoro, a gente espera isso também. Quando a gente, por isso que eu filtrei muito bem as pessoas com quem eu me relacionava. Porque, cara, ao sinal que você vê que a pessoa não vai te tratar com aquilo que você. Não com aquilo que você sempre teve, mas. Como eu posso dizer? Quando a pessoa vai te tratar com menos daquilo que você merece, não tô querendo dizer que eu mereça coisas maravilhosas, uma pessoa extremamente bizarra, mas não é merecer a palavra. Mas sabe, eu fui criado com isso. Eu vou dar isso. Esse é o ponto. Eu tô disposto a dar amor e carinho, né? A ser responsável, a ser provedor, a ir atrás, resolver as coisas, construir, né? As minhas escolhas também, né? Eu tô escolhendo produzir tudo isso daqui. Por que raios eu vou estar com alguém que não tem nada a ver com isso, que não quer construir nada, que não consegue retribuir, não retribuir porque a gente não dá amor e carinho esperando que isso venha voltar, a gente dá por dar mesmo, tá? Mas alguém que não tem amor e carinho pra dar, não porque a gente tá dando que eu quero receber de volta, mas pô, por que não, né? Porque tá com alguém o oposto disso. Então é foda. Mas mesmo assim eu não condeno as pessoas. Eu sinto que criação é criação, não adianta, né? A gente tem que ter esse olhar de misericórdia para essas pessoas, principalmente com quem passou dificuldades dentro de casa, com os próprios familiares. Então eu sempre olho com muito, muito carinho, mas eu olho com atenção, tá? Não é porque eu tenho carinho, que eu tenho essa solidariedade para ver e falar, ok, aqui tem parada errada, mas, meu, você não tem culpa, você foi vítima, né, de pessoas irresponsáveis. Mas você tem que ter atenção, porque, querendo ou não, isso reflete, sim, mesmo que de forma indireta, no comportamento das pessoas. Talvez com certa frieza, comportamentos vingativos, tá? Aqui em casa eu nunca, nunca, nunca fui ensinado a retribuir as pessoas com vingança. Nunca, 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 nunca. Eu já me vinguei já, quando era menor, era molequinho. O instinto, a natureza humana, né? Ela vai querer, pô, você me deu um tapa, eu vou te devolver outro. Você me ferrou, eu vou te ferrar o dobro, né? Mas não, aqui em casa a gente sempre foi instruído a resolver as coisas de maneira correta. Cara, o que a gente tem pra fazer? Né? Vamos conversar, qual que é o problema, tá? E aí, em último caso, a gente leva para pontos mais extremos, mas em último caso mesmo, tá bom? Então, assim, é algo a se pensar, tá? Então, e aí, as escolhas, eu quero ter minha família, eu quero ter meus filhos, eu quero, né, levar isso adiante, eu acho muito bonito, né? E é beleza, né? A beleza de verdade. Então, assim, eu falei, cara, eu quero ter meu dinheiro, tanto tô tomando as escolhas que me movimentem para isso. E quero ter minha família, tô tomando escolhas que me movimentem para isso. Como que eu não como que eu estaria no caminho errado? Cara, se hoje eu tivesse num trabalho, numa carreira, se eu escolhesse estar numa faculdade, que eu sei que não é isso que eu quero, que eu tô fazendo só pelo dinheiro, tá? Porque só pelo dinheiro, irmão, você não vai viver os próximos 100 anos, tá? Você não vai viver, nem eu vou viver os próximos 100 anos. É isso mesmo que você quer depositar sua vida por uma merreca, né? Você vai ganhar um dinheiro, mas é por essa merreca, tá? Então, assim, hoje ganhar dinheiro, tudo tem demanda,
Tudo tem demanda. Eu vendo coisa no Mercado Livre, eu sei que tudo vende. Então você tem demanda para todas as coisas. Se você quiser fazer crochê, você vai ganhar dinheiro com o crochê. Se você quiser vender, igual o Matheus. Matheus é um barato, eu amo o Matheus. Matheus vende artigos de, cara, judaico, né? E brutal. Tem nicho, tem público para isso. Que compra kippah, né? Aqueles bonezinhos de judeu. Então, assim, cara, se é por dinheiro, você tem infinitas maneiras e possibilidades de fazer dinheiro, mesmo no Brasil. Mesmo no Brasil, reiterando, porque o Brasil a gente sabe que é um país que dificulta muita coisa, a gente sabe que empreender no Brasil são muitos impostos, você tem guias para pagar, você tem que pagar um contador, declarar seu imposto de renda, tem coisa pra caramba. Mas eu vou falar pra vocês, se tem demanda, dá pra você tirar sua margem, dá pra você fazer seu dinheiro sim, tá? Dá sim pra você contornar e saber entender, se movimentar no mercado de hoje. Tá? A gente tem internet, a gente tem demanda, a gente sabe trabalhar com tráfego. Você pode movimentar anúncio do seu produto, da sua loja, da sua empresa, do seu serviço, de tudo que você fizer. Tá? Você pode fazer qualquer coisa, beleza? Então, assim, estou escolhendo uma carreira, uma faculdade só pelo dinheiro? Fala sério mesmo, cara. E se você é mulher, é, é muito humilhante o mercado de trabalho para mulher. Eu acho muito humilhante. Beleza, vai me chamar de machista o que for, mas, cara, eu acho que tem certas humilhações que deixa o cara passar mesmo, bicho. Deixa o cara tomar cobrança na cabeça. Deixa o cara escutar. Cara, eu lembro. Eu já trabalhei em escritório, já trabalhei com escritórios, tipo, é, como eu visitava escritórios e tudo mais porque eu prestava serviço, eu já estava autônomo nessa época, então em alguns escritórios aqui de Alphaville, e você vê a meninada nova, tá? Menina de 19, 20 anos sofrendo, cara, chorando, né? Eu fazia, o que que eu fazia? Eu fazia os serviços de venda de itens de escritório, então eu planilhava tudo e eu vendia por conta, né? E também fiz o serviço de identidades visuais. Então eu criava toda a estrutura de identidade visual, né, o ID de empresas. Então eu tinha que ir na empresa ver como é que era o escritório, idealizar mais ou menos como que ia ficar, tipo um arquiteto, sabe? Então, assim, conheci muita gente, eu via, né, as pataquadas, as sofrências que a galera que trabalha no escritório passa. É um ambiente social, é maravilhoso, eu acho muito legal, ambientes sociais, você tem faculdade, você tem escola, você tem trabalho, isso é muito bacana, até para você não enlouquecer. Mas tem humilhação de demanda, de coisa, trabalho para levar para casa, trabalho expor o que você leva, demanda, metas e tudo mais, que eu acho que realmente, cara, eu acho que mulher não devia passar por isso, ok? Tô sendo machista não, tô sendo até feminista demais. Puta merda. Porque, cara, se eu tô, se eu tô querendo te livrar dessas coisas ruins, né, que a gente passa, é justamente para você poder viver a sua vida da melhor forma, né? Pelo menos da melhor forma que eu enxergo. E é basicamente isso, então, né, com relação à parte de carreira e sobre relacionamento, quando você se relaciona, né, de maneira promíscua, cara, tem aquele ponto de você não saber ficar com alguém, com uma pessoa só. Tem o ponto das pessoas já não te aceitarem mais pelo seu histórico, porque o histórico conta de uma forma ou de outra. O histórico conta, não adianta fugir, não adianta fingir que ele não existe. O histórico vai existir, vai causar incômodo, tá? Meu irmão tá namorando agora, a minha cunhada é engraçada, ela pergunta as coisas, né? E ele também pergunta, e eu vejo um incômodo mútuo de um pro outro. O que que você já fez? Ah, eu já fui pra tal lugar. Ah, não, esse lugar só tem gente que não presta. E você, com quem você já ficou? Ah, um cara que tinha tatuagem até na cara. Aí pronto, já fica naquele jogo, tipo, não sei se eu me comparo com essa pessoa, se eu fico com raiva de você por ter ficado com essa pessoa. Então cria-se um clima de bosta. É uma merda, é ridículo isso. Então, assim, é, melhor evitar, ok? Eu sei que com o passado a gente não tem o que fazer. Então, assim, o que eu já aprontei no meu passado, ok, não tem muito que eu possa fazer, né? Vira memória, vira história, não tem como você modificar o passado, mas do presente para frente sim. Então, quanto antes você tiver essa consciência do que eu estou fazendo no presente para o futuro, melhor, ok? Eu sei que parece meio conservador essa minha visão, mas é que talvez seja mesmo. Por que que eu digo isso? Porque eu não vejo felicidade na promiscuidade e numa carreira sem sentido, tá? A longo prazo. A gente sabe, somos seres passageiros. Já é a quarta vez que eu falo isso no episódio.
tempo vai passar, cara. Você vai envelhecer, você não vai ter a sua juventude. E o bom da faixa etária desse programa ser entre os 17 a 20, a 30 anos, né? É justamente isso, é você entender que você vai envelhecer e que se você não tomar uma atitude agora para movimentar a sua vida, você vai perder tempo, tá? Você vai ficar velho e você vai olhar para trás e falar, caramba, por que que eu não arrisquei naquilo que eu gostaria realmente de fazer? Por que que eu não fui? Por que que eu não tive meus filhos? Por que que eu não fiz minha família? Né? Por que que eu não segui aquela carreira que eu via que era promissora, mas eu tinha medo de arriscar? Porque eu optei por algo mais seguro, que ia me trazer dinheiro, ok? Então é foda. Tem muito mais coisa que envolve. Lógico, o governo atrapalha demais a gente. Mas quando você quer algo de verdade, tem um poema do Charles Bukowski que eu acho muito interessante, né? O Role os Dados, depois pesquise no Google. Que é, se você quer algo de verdade, vá até o fim. Né? Você vai tentar, vai até o fim. E isso pode significar muita coisa. Ir até o fim, eu acho que eu já citei em alguns episódios anteriores. Ir até o fim pode significar se afastar de parentes, amigos, namoradas, né? Dormir num banco de praça. Mas querer de verdade é realmente isso. É você ir atrás, é você se preparar mais, é você estudar mais em prol daquilo que você tem por objetivo. Estudar também, cara, estudar é um termo que abrange muita coisa. Estudar não é só você pegar um livro e ler. Também faz parte dos estudos, mas você aplicar, você pôr sua cara a tapa, né? Você ir para jogo, de fato. Então, assim, você aprende muito. E também ver com outras referências, professores, pessoas. Quando eu digo referências, é igual eu comentei no começo do programa. Danilo Gentili, Silvio Santos. Eles não são professores na prática, né? Não fizeram pedagogia, não estão lecionando dentro de universidades. Mas são referências que são como professores, pelo menos para mim, onde eu observo, né? A forma como eles levam a vida, a forma como eles se comunicam, a forma como eles se desenvolvem. E aí eu tento acompanhar um pouco disso e tirar o ouro, né? O caldinho de tudo isso. Beleza? Então esse episódio eu quis resumir bem a relação de escolha. Eu queria falar mais coisa, mas eu acho que eu me embananei. E aí já vai dar 27 minutos de programa, já deu 27 minutos. Então, se você gostou, eu já reitero, né? Deixa sua inscrição, deixa um comentário se achar que é necessário, né? Eu gosto muito de comentário e também mande sua carta lá no site MacGyver.tv. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. MacGyver desliga. Quém, quém.